E aí, tudo bem? Aqui é a Jen trazendo mais um vídeo para o canal. Hoje eu vou falar para você da energia do dia, mas vou fazer isso de um jeito diferente. Talvez você não tenha visto as coisas desse jeito ainda. Então fica comigo até o final desse vídeo e vamos conversar um pouquinho sobre o que está acontecendo com a Lua no céu e trazer isso para a nossa realidade. Vamos lá! Nós temos uma Lua no signo de Virgem. Olha aqui, olha como é que eu estou montando esse esquema aqui para vocês. Nós temos a Lua no signo de Virgem. A Lua fala das emoções e das necessidades emocionais, principalmente. Virgem é uma energia de praticidade, de ordem, organização, de ver as coisas do jeito que elas são. Uma energia que gosta de tudo no seu devido lugar, que classifica, que analisa, para poder aperfeiçoar depois. No negativo, essa energia traz autocrítica e também crítica para os outros, cobrança para si e para os outros, logicamente exigência para si e para os outros também, porque o Virgem busca um nível de perfeição que é muito alto, ele tem uma régua muito alta, então como ele se esforça muito, ele se dedica muito, ele quer a mesma coisa dos outros. Então daí ele vai querer cobrar para que os outros sejam aquilo que ele é. É um negócio complicado. Como estamos falando de necessidades emocionais, isso quer dizer o quê? Que nós precisamos olhar, sentir as coisas com praticidade, como elas são. A Lua pede isso. Nós temos também que nos adaptar, saber nos adaptar ao que a situação está pedindo. Veja, tem o nó do Sul aqui, ó, junto com a Lua no signo de Virgem. O nó do Sul ele vai falar de coisas passadas. É um ponto kármico que fala daquelas coisas que a gente traz com a gente de outras vidas já, de outros momentos. Aí no caso nós estamos falando justamente dessa energia. É um momento em que a gente precisa olhar para o nosso passado e perceber os nossos hábitos emocionais, tá? Por quê? Porque a gente precisa deixar alguns desses hábitos para trás. Então eu sugiro que nós deixemos para trás o quê? O excesso da autocobrança, o excesso de crítica e autocrítica, o excesso de exigência consigo e com os outros, a busca exagerada pela perfeição que não existe. Agora perceba, nós temos esta Lua, ela está fazendo algumas conexões. Veja as linhas que eu coloquei aqui para vocês, tá? As linhas vermelhas representam aquelas conexões que são mais difíceis. Imagina assim que você está conversando com alguém no telefone e tem um chiado danado que você quase não consegue ouvir a pessoa do outro lado. Mas ainda assim você tem que tentar entender a mensagem que vem da pessoa. Então é mais ou menos isso que essas linhas vermelhas representam. É uma conexão mais difícil, mas que a gente precisa lidar com elas. Então o que acontece? Nós temos uma Lua conversando aqui, ó, conectada com Júpiter no signo de Gêmeos. Então Júpiter, ele representa expansão, crescimento e também a nossa filosofia de vida, aquilo que guia a nossa vida. E nesse momento nós estamos com essa energia de Gêmeos, já no finalzinho, que é uma energia de curiosidade, principalmente movimento mental, vontade de se comunicar, de botar para fora aquilo que está na mente. No negativo é muita agitação mental, muita dúvida também. E mostra que o crescimento ele vem quando a gente vai buscar coisas novas, quando a gente vai conhecer coisas novas. A gente vai aprender, vai conversar, vai interagir, vai estudar. Enfim, são coisas nesse sentido que o Júpiter representa. E isso falando do crescimento, tá? Como que esse Júpiter em Gêmeos afeta a minha Lua em Virgem? A minha Lua em Virgem ela é mais focada, vamos dizer assim, focada. Ela quer trabalhar, ela quer fazer o negócio da melhor forma possível, ela quer tudo organizadinho nos devidos lugares. Esse Júpiter não, ele diz assim, olha, vamos buscar um pouquinho de cada coisa, vamos conhecer um pouquinho de cada coisa. A Lua quer conhecer os detalhes, ela não quer um pouquinho de cada coisa, ela quer conhecer os detalhes. Então esse é um dos pontos que pode surgir aí uma tensão. De um lado, eu tenho essa busca de várias coisas que pode potencializar o meu crescimento. Do outro lado, eu tenho uma necessidade de me ater mais aos detalhes. Que outra coisa pode acontecer? Júpiter, ele tende a expandir tudo aquilo que ele toca. Então, ele está expandindo a própria energia do signo de Gêmeos
mas ele expande também as necessidades que a minha lua tem. Se eu estou com a necessidade de me sentir útil, isso daí vai ser aumentado. Se eu estou com a necessidade de organizar as coisas, isso vai ser aumentado. Se eu estou com dificuldade de colocar as minhas emoções para fora, isso vai ser aumentado. Se eu estou cobrando a mim mesmo e aos outros, isso também vai ser aumentado. Então, percebe a dificuldade aí, tá? São energias com as quais a gente tem que lidar. Eu acredito que você deva ter um cuidado extra com o excesso das dúvidas que surgem na sua mente, porque isso vai gerar uma certa instabilidade emocional para sua lua. Isso vai gerar uma certa instabilidade, um certo nervosismo, porque a lua ela precisa de segurança. Em Virgem ela já não tem muita segurança porque ela está sempre mudando, né? Ela tem que se adaptar bastante. Isso deixa ela bem nervosa, trazendo ainda a necessidade de adaptação. Que tem Gêmeos também, é muito ter que se adaptar, muita confusão. Então tem que ficar atento nesse sentido. Outro desafio com o qual nós temos que lidar hoje é esta conexão que acontece entre a Lua em Virgem e os planetas que estão no signo de Áries, Netuno e Saturno. Saturno fala de responsabilidade, maturidade, limites. Netuno fala de sensibilidade, imaginação e ilusão. Então, como que isso pode me afetar? É uma necessidade de ajuste, tá, gente? Aqui nós precisamos ajustar. Eu preciso amadurecer as minhas emoções e entender quais são os meus limites, porque por mais que eu queira ajudar Deus e o mundo, que eu queira ser útil para todo mundo, eu tenho um limite físico para isso. Eu preciso entender qual limite é esse. Outro ponto, eu preciso amadurecer os meus impulsos, eu preciso prestar uma atenção a mais nos meus impulsos, para expressar aquilo que eu realmente quero. Porque veja, a Lua em Virgem, ela vai muito pelo que é necessário fazer, pelo que é útil fazer. Então ela pode deixar um pouco de lado as coisas que são dela mesma, as coisas que têm relação com ela. E aqui a gente tem um chamado para deixar as emoções fluírem um pouco mais, as emoções saírem um pouco mais, de acordo com os nossos impulsos, mas entendendo os nossos limites. Também é importante que a gente saiba escutar a nossa intuição, porque a Lua em Virgem ela é muito prática. Ela não vê, é terra, pé no chão. Então a intuição pode passar despercebida. Ela até pode perceber essa intuição, mas vai dizer assim, né, isso aí não existe, isso aí é coisa da minha cabeça, eu vou por aqui. Dizem para ela, olha, vai pela esquerda, que é mais seguro. Mas aparentemente o caminho da direita é melhor, é mais concreto. Então ela vai pelo da direita. E daí ela se ferra porque ela não escutou a intuição. Então é importante olhar para a intuição, é importante perceber essa intuição e tentar seguir. Também é importante entender o que é real, de verdade, e o que é ilusão. A Lua em Virgem ela pode trazer muitas limitações, ela pode se colocar muitas limitações. Ela pode ter uma visão daquilo que é verdadeiro, daquilo que é útil, daquilo que é necessário. A questão da utilidade é muito importante aqui, porque veja, às vezes eu posso julgar que algo é útil para mim, é de acordo com o meu sistema de crenças que isso é útil, mas para outra pessoa pode não ser. Por exemplo, eu aqui falando de astrologia para vocês que estão aqui, isso pode ter uma utilidade, vocês podem ver essa utilidade, e eu também vejo. Mas o cara que nunca se interessou por astrologia vai achar que isso tudo é uma grande balela, que não tem utilidade. Então, eu acredito que nós temos uma reflexão a fazer nesse sentido também, de entender quais são as ilusões que a gente cria, que a gente nutre, e que de repente estão impedindo que a gente seja mais honesto, mais verdadeiro com a gente mesmo e olhe para as nossas coisas. Cuidado também com o excesso de imaginação, as saídas da realidade, tem que saber dar uma ajustada nisso. Não é para ficar tão sério, tão concentrado, tão compenetrado, esquecer do resto, mas também não é para sair por aí viajando, esquecendo que tem coisas que são importantes de serem feitas. E mais uma vez, não dá para esquecer do nó do sul que está aqui. Então, nós temos um trabalho a fazer de deixar hábitos emocionais para trás, que podem ser hábitos que nos iludem e podem ser hábitos que nos limitam. Aí nós temos como objetivo, como caminho, desenvolver
a nossa sensibilidade, a nossa empatia, confiar mais nas forças sutis que atuam sobre a nossa vida. Aí entra a necessidade de escutar mais ativamente a nossa intuição. Essa lua em Virgem vai olhar para as emoções de um jeito muito prático. Talvez não queira nem lidar com as questões emocionais. Só que o nó do norte aqui, ele diz que o caminho do desenvolvimento é justamente olhar para dentro, olhar para as questões emocionais, olhar para aquilo que está inconsciente, olhar para os medos, para as incertezas, para as dúvidas, olhar também para as suas questões espirituais, sentimentais, entender o que flui dentro de você. É isso que é importante hoje. Nós temos as conexões mais fluídas, mais facilitadas, que se dão aqui com a Lua e Plutão em Aquário. Aquário é uma energia mental e social, é uma energia de lógica, de racionalidade. Plutão é o planeta da transformação. Eu preciso transformar as minhas emoções, eu preciso me libertar de coisas do passado, desses hábitos do passado. Deixar coisas do passado para trás e pensar nas coisas novas que podem chegar na minha vida. Eu tenho que saber inovar, até mesmo no campo emocional. Aqui nós vemos também uma conexão positiva com Urano em Touro. Então a Lua se conecta com Urano. Então ela fala que é um momento, isso fala que é um momento em que para nós está sendo favorecido a mudança, a renovação, a criatividade, logicamente a transformação também. Então essas duas forças aqui, ó, de Urano e Plutão, são grandes incentivos para que a gente faça as nossas mudanças, para que a gente deixe essas coisas do passado para trás.